a Nayemi, esse aqui é o Amazônia Cria, nosso podcast de empreendedorismo e cultura, feito aqui em Belém do Pará, no coração da Amazônia, em parceria com o curso de produção multimídia da UFPA e o Mercado Autoral Pará. Esse é o nosso 7º episódio e hoje eu estou aqui no estúdio porque o Davi Quem Fez está lá com a nossa galera que vai ser entrevistada hoje. Empreendedores, um casal maravilhoso que trouxe uma ideia única para Belém do Pará. A Divino Orégano é uma pizza que vai na sua casa fazer o seu evento da forma mais especial. Ei, Davi, conta pra gente essa história, maninho! Estamos hoje aqui na Casa MAP, a nossa loja colaborativa do Mercado Autoral Pará, para receber esses dois convidados maravilhosos da Divino Orégano, queridos Flávia e Marcos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco dessa empresa magnífica que é a Divino Orégano. A gente que agradece, né, Davi? É sempre um prazer estar com você, estar nesse espaço aqui. Esse espaço é muito acolhedor, é muito incrível. Vocês são extremamente afetuosos e não tinha como dizer não, né? Então, a gente está muito feliz de poder contribuir com este momento, este movimento, esta ação que vocês estão desenvolvendo. Eu estou bem feliz pela oportunidade. Vamos que vamos, né? Que tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente conversar. Nosso podcast para falar de empreendedorismo, cultura e receber vocês para falar desse grande empreendimento. Eu acho que a Divino Orégano tem quantos anos no mercado e o que vocês basicamente fazem através da Divino Orégano? Bom, como eu falo para as pessoas, o nosso corre está há 9 anos, né? E a gente traz essa grande experiência, que eu sempre digo para as pessoas que a gente não vende pizza, a gente vende uma experiência gastronômica através de um rodízio de pizza. A gente leva toda a nossa estrutura para dentro da casa do cliente, com toda a comodidade, segurança, qualidade nos produtos que a gente usa, com nossas empresas parceiras. E a gente está 9 anos aí, Davi, eu fico muito agradecido pela oportunidade, né? Da gente falar de empreendedorismo, que é a nossa bandeira que a gente sempre levanta, né, para onde a gente vai. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Que bacana, gente. É um prazer todo nosso. E enquanto a gente vai montando aqui, bem dinâmico, essa pizza maravilhosa, porque a gente vai experimentar, nós e toda a equipe que está aqui hoje gravando com a gente. Flavinha, vai me contando aí, pode já ir fazendo a montagem da pizza. Vai me contando a tua história de mulher empreendedora. Quando surgiu a Flávia empreendedora nesse mundo? Eu costumo dizer que eu já estreiei empreendedora nesta vida, né? Aos 7 anos eu fazia pulseirinha de miçanga para vender na escola, para poder melhorar o meu lanche do dia. Vocês imaginam, né? Eu estudava num colégio que tinha uma cantina assim, encantadora para criança, e os meus pais não podiam, né, todos os dias me dar o dinheiro para o lanche. Então, eu fui vender mesmo pulseirinha de miçanga na escola e tinha todo dia o meu lanche, o lanche que eu quisesse. E ainda dividia com quem não tinha, né? Então, desde essa época já começou aí o meu olhar para o empreendedorismo, mesmo sem saber, né? Porque empreender é resolver problema. Eu costumo dizer que empreender é resolver problema, e daí eu comecei a resolver o meu problema, né? De querer lanchar melhor, e assim foi por muito tempo. E aos 18 anos eu abri minha primeira empresa, eu formalizei a minha primeira empresa, né? Eu já abri e já fechei 3 empresas. E por que aconteceu isso, de abrir e fechar? Porque eu não entendia de gestão. E o que eu fui fazer? Eu fui estudar sobre gestão, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre inovação, porque eu queria trazer alguma coisa de diferente para o mercado paraense, algo que me remetesse muito a experiências, a venda de experiências mesmo,
E aí eu abri essas 3 empresas, fechei porque não deu certo, porque não conseguia gerir, porque não tinha um capital de giro mais robusto, mais assertivo. Tudo que a empresa recebia, eu achava que era meu, então eu colocava no bolso. Eu costumo dizer que eu assaltava as minhas empresas, né? No sentido figurativo, lógico, assaltava as minhas empresas, então não tinha esse retorno que eu precisava, que a minha empresa precisava ter, né, para poder ela ter o sucesso que merecia. Né? Então, a primeira foi de uma empresa de consultoria, a segunda foi de elaboração de projetos para prefeituras, e aí a gente teve também muitos percalços no caminho com relação a pagamentos. Né? E a terceira era uma loja de roupas masculinas e femininas, tinha assim um grande potencial, já tinha um diferencial, que eu vendia exclusividade, só tinha uma peça de cada. Né? Não tinha várias peças, não era. Se você quisesse lá uma camisa, só tinha aquela para você, eu não tinha para outra pessoa. Então, assim, eram peças muito exclusivas e eu trabalhava muito com essa exclusividade. Porém, o meu caixa também vazio, porque eu vendia a prazo. Eu não conhecia você, eu gostava de você, você saía de lá da minha loja com a sacola cheia, mas o meu caixa vazio. Porque eu vendia a prazo e as pessoas não voltavam para pagar, enfim, imaturidade mesmo. Né? E a quarta empresa, que é a Divino Orégano, que está no mercado paraense há 9 anos, com muitos altos e baixos, sim. Nós tivemos a pandemia aí, que foi algo de extrema dificuldade para todo o mundo, né? Não só para quem empreende, mas para todo mundo foi bem complicado. Mas nós conseguimos, com resiliência, com estudo, com determinação, conseguimos nos movimentar, sair da nossa zona de conforto mais uma vez e seguir com o nosso propósito, que é de levar experiência gastronômica e entretenimento aos lares dos paraenses através de rodízios de pizza. E aí eu quero saber também do nosso amigo aqui, Marcos Raiol, que é empreendedor junto com a Flávia, dono da Divino Orégano, CEO da Divino Orégano também. Onde nasceu o Marcos empreendedor? Em que momento da tua vida tu percebeste que tu serias empreendedor? Dentro do avião. Como assim? A Flávia se esqueceu de falar, mas a gente teve uma empresa também que a gente fazia eventos, né? Desde o convite até o buffet, né? Então era tipo um cerimonial, faz tudo. E a gente sempre foi a São Paulo para uma feira de eventos que tinha. E eu vi um stand lá com esse rapaz com esse forno aqui fazendo pizza. E eu entrei na fila, disse, bom, essa pizza deve ser gostosa, mas eu não fui atrás da pizza, eu fui atrás do forno. E chegando na fila, eu parei na frente dele, ele me ofereceu 2 fatias de pizza. Eu disse, não quero a pizza, eu quero saber onde eu compro esse forno. E ele me olhou de um jeito feio, disse, ó, você tá me atrapalhando, tem um monte de gente aí atrás para querer pizza. Disse, não, tudo bem, me dê a pizza. Eu entrei na fila de novo para saber do forno. E ele me falou, disse, ó, vou te dar um cartão, tu liga pro meu chefe, que ele vai te dizer onde tu compra o forno, e saia da fila, porque tem as pessoas atrás para querer comer pizza. E assim eu fiz, peguei, botei o cartão e fui embora. A gente visitou a feira, a gente rodou, teve novas tendências, mas aquilo matutando na minha cabeça, né? Do forno, que eu achei legal. E aí eu sempre desde criança, sempre gostei de ver pequenas empresas e grandes negócios, né? E tinha um sonho de participar deste programa, que eu vou falar mais lá na frente. E eu cheguei em casa e disse, bom, o forno na minha cabeça, ficou aquilo na minha cabeça, e foi num sábado, no domingo, eu fui ver pequenas empresas e grandes negócios, e eu vou tirar rapidinho aqui, senão vai ficar no ponto. Senão a gente fica sem pizza, pelo amor de Deus. Eu vou botar a outra também. Olha como é o processo. E aí, eu vi o programa pela manhã, um rapaz lá em Cuiabá fazendo esse mesmo trabalho que a gente faz, de rodízio de pizza. Eu disse, achei interessante. E aquilo me despertou. O empreendedorismo tá aí. E adivinha o que apareceu no segundo bloco? O forno. Esse rapazinho aqui. Digo, bom, é agora. Eu peguei todo o endereço, tudinho,
vi como era o formato de trabalho que ele fazia. Claro, fui para o Google para saber se aqui em Belém tinha. Tinha, não fiquei triste, né? Disse, bom, vou saber mais. Entrei em contato com a senhora lá de São Paulo, dizendo que eu queria fazer um evento, aniversário do meu filho e tudo. E há 9 anos ela não me mandou orçamento. Aí foi aí que eu disse, é agora. Aí fui com o primo da Flávia, disse, Flávia, eu vou dar uma volta com o teu primo. Mentira, eu fui comprar o forno. E adivinha, o forno estava a 2 quadras do apartamento dele. Cheguei lá, eu já fiz amizade com o dono do forno, é uma história bem bacana. Eu conheci e já trouxe um forno. E a Flávia, quando eu cheguei com essa caixa, já, claro que eu não mostrei para ela, né, que senão ela ia barrar, que ela estava cheia de bolsa para trazer. Aí eu cheguei no aeroporto, ela disse, que caixa é essa? Eu disse, bom, só vou te falar dentro do avião. Tinha como ela mandar jogar, nada. E assim foi. E dentro do avião eu fiz a proposta para ela, Flávia, vamos fazer rodízio de pizza na casa das pessoas em Belém. Topas? Por alguns segundos ela pensou e ela disse topo. E de lá para cá eu vim falando como era o formato do trabalho. Cheguei aqui, eu era empregado de CLT, eu cheguei aqui no mesmo dia, fui na empresa que eu trabalhava, aí eu disse, ó, não quero mais, aí eu fui, aí me chamou, me indenizou, bacana, tudo mais. Aí eu disse, é tu, Flávio, agora? Eu disse, não posso ainda. Ela não aguentou 3 meses e a gente, antes era Santo Orégano o nome, né? Para quem conhece das antigas era Santo Orégano, e agora estamos com a empresa Divino Orégano. Foi uma enquete que os nossos seguidores escolheram esse número porque a gente teve, por esse nome, porque a gente teve um problema no nosso registro de marca. E aí a gente vai fazendo esse trabalho na casa das pessoas de passar um molho que é muito delicioso nas pizzas para entregar essa experiência gastronômica aos nossos clientes dentro da casa deles. E olha só, amigo, gente, vocês não têm como sentir o cheiro daí do outro lado da câmera. Mas é assim, surreal. E para quem já provou a pizza da Divino Orégano, da Santo Orégano, porque eu conheço das antigas, realmente é algo diferenciado. Flavinha, você é uma mulher que empreende já há muito tempo, né? Mas tem uma trajetória grande também na área social, Sim, pela tua formação. sim. Como é que tu concilias isso, a tua formação com o teu empreendimento, com as outras milhões de coisas que você faz, já que você é uma mulher mentora da Rede Mulher Empreendedora também? Conta pra gente um pouquinho desse teu lado empreendedor. Eu tenho 23 anos de formada na área da assistência social. No início da Santo Orégano, hoje Divino Orégano, eu queria... Marcos até brincava comigo, Flávia, a Santo Orégano, na época, não é ONG. Então, assim, eu queria doar pizza para todo mundo, eu queria participar de tudo de forma gratuita. Então, assim, a assistência social muito enraizada ainda muito na minha vida, né, profissional. E eu entendi que ali era o meu trabalho, que ali era o meu negócio, né, e que eu precisava dar força e fôlego para ele ser rentável. Então, daí saí, não consegui conciliar, tentei por 3 meses conciliar, só consegui, na verdade, por 3 meses, conciliar a Santo Orégano na época com o meu trabalho em regime CLT. Eu trabalhava em uma ONG, adorava fazer o que eu fazia, mas eu não era bem remunerada. E isso sempre soou na minha vida, no meu coração, na minha cabeça, nas minhas ações, como, poxa, eu sei que eu mereço mais. E não é ruim você merecer, você querer e merecer mais. Foi quando eu saí da área da assistência social e me dediquei 100% ao nosso negócio. É um negócio familiar. Eu e Marcos tocamos a Divino Orégano. O Marcos ele é muito bom em logística, né? Então, eu precisava de uma pessoa de logística com o olhar que o Marcos tem para desenvolver o projeto. E aí fiz a proposta, né? Ó, a empresa vai ser minha e eu te contrato. E assim a gente fez. E assim, quando eu falo isso, muitas mulheres, inclusive as que eu mentoro, as que estão na plateia, quando eu estou proferindo alguma palestra, quando eu falo sobre isso, assim, os olhos arregalam, sabe? Mas como assim? Normalmente é a mulher que trabalha
na empresa do marido, né? E aqui a gente tem essa cumplicidade, essa diferença. Os sonhos são iguais. Acho que isso é muito interessante de falar. Os sonhos meu e do Marcos, eles são muito iguais. Nós já temos aí uma jornada juntos, né, de 25 anos. E os nossos sonhos são muito iguais, né? E a assistência social, ela foi ficando ali bem que como realmente algo que eu pudesse fazer para frente, filantrópico, né, para ajudar as pessoas. E assim eu vim fazendo, né? Há 2 anos eu me dedico a estudo, a trabalho com relação às mentorias. Hoje eu tenho um outro negócio também, que é de levar soluções empreendedoras para as mulheres amazônidas. Então, eu apresento várias soluções, não só a mentoria. Eu trabalho como mentora, eu trabalho também como produtora de projetos, palestrante. Então, às vezes, a determinada situação que aquela mulher traz para mim, eu vejo que a mentoria não vai auxiliar, não vai ajudar nesse processo. E aí, então, a gente faz um diagnóstico todo e apresenta para ela alguma solução, né? E eu comecei nesse trabalho através da Rede Mulher Empreendedora. Eu comecei na Rede Mulher Empreendedora, que é a maior rede de mulheres conectadas e que tem um trabalho voltado para o empreendedorismo feminino do Brasil. Eu comecei como mentora, pro bono, né? Então, era voluntária. Comecei nesse trabalho aqui, só que o meu grande interesse, desde o início que eu me deparei com a rede, foi de estar como embaixadora. Veja só, eu estou falando de há 2 anos. Né? Então, comecei, né, esse namoro com a rede como mentora, depois fui multiplicadora de 2 projetos grandiosos da rede, que foi o Ela Pode e o Empreende Renda. Inclusive, o MAP acolheu, né, algumas turmas, tanto do Ela Pode quanto do Empreende Renda, aqui para as empreendedoras que faziam parte do MAP. E aí, este ano, em janeiro, eu tive a grata surpresa e o convite para estar embaixadora da Rede Mulher Empreendedora aqui no estado do Pará. Então, foi uma jornada, estudei muito para isso, me dediquei muito para isso, ia para todos os festivais da rede, né, quando eu podia. Um festival é grandioso, é um trabalho grandioso. E foi assim, né, que eu dei esse start. E hoje eu tenho 2 negócios, né, eu tenho a Divino Orégano e, em paralelo, o meu projeto do Por Elas, Soluções Empreendedoras na Amazônia, que é justamente de apresentar estas soluções para as mulheres nortistas que empreendem, né? Que incrível. E olha só, a gente vai conversando aqui, mas eu tenho curiosidade. Como é que funciona? Eu quero fazer uma festa na minha casa e eu quero um rodízio de pizza com a assinatura da Divino Orégano na minha casa. Vocês vão até o meu evento, vocês levam todo o material, fazem a produção. Me explica melhor como é que funciona esse rodízio incrível de pizzas. Bom, hoje nós temos, Davi, 2 pacotes disponíveis no nosso cardápio, né? São 2 cardápios diferentes, o tradicional e o cardápio gourmet. E como bem você falou, a gente leva toda essa estrutura. Isso aqui é bom lembrar que a gente hoje, antes a gente trabalhava com prato e talheres. E eu sempre tive um sonho de trabalhar com esse pegadorzinho, que ele é reciclável, né? E a empresa parceira que sempre está com a gente desde o início, ela nos deu essa grata opção de servir a pizza na casa dos clientes, né? E eles adoram, principalmente as crianças. Às vezes a criança vai lá comigo, tio, eu quero um desse aqui para me levar para a escola. Pronto, pode levar um para a escola. Então é assim que a gente serve na casa dos clientes, né? A gente leva a nossa base, bota as pizzas numa bancada que ele oferece, uma mesa, um balcão, qualquer coisa, e eles vão se servindo à vontade por 2 horas, né? Que é de serviço. A gente tem um pacote com 1 hora adicional. Não passa disso, porque a gente fez um estudo, eu não sonhei. Eu estava dormindo, acordei dizendo, não, Flávia, é 2 horas. A gente fez um estudo, né? E a gente esticou mais 1 hora ainda. E a gente leva o forno, leva o gás, leva os pizzaiolos. Hoje a gente tem 3 colaboradores que sempre nos ajudam quando eu não posso com a Flávia, ou só eu, ou a Flávia não pode, a gente vai, chama eles.
E é o mesmo serviço como se a Flávia e o Marcos estivessem no evento. E é assim que a gente leva essa experiência gastronômica com muita gostosura, que é esse disquinho maravilhoso que é a pizza. É muito incrível, sabe, Davi? A gente estar na casa do cliente e poder proporcionar para ele uma verdadeira imersão mesmo. A gente mexe com todos os sentidos do nosso cliente. Ele sente o cheiro da pizza sendo preparada na hora. Ele vê, ele assiste todo o processo, porque normalmente a gente fica em um espaço aberto, de conceito aberto mesmo, para que eles vejam como é que a gente está preparando a pizza. Né? Nós não temos pizzaria, nós não temos delivery de pegar uma pizza e colocar numa caixa e mandar para sua casa. Não, o nosso serviço é de vender experiência. Se o cliente quiser, o convidado quiser preparar uma pizza, a gente paramenta todo ele prepara a pizza para os convidados. Já aconteceu em um rodízio especificamente, de só ter a pizza, e era um aniversário. E aí eles cantaram parabéns na pizza de brigadeiro. Colocaram a velhinha na pizza de brigadeiro e foi incrível assim, essa experiência, sabe? Então, assim, percebam que a gente mexe com todos os sentidos do nosso cliente. Ele come a pizza com aquele queijo puxando, como vocês vão ver aqui. Vocês vão ter essa oportunidade. Então, assim, é uma pizza de uma massa leve, de uma massa de longa fermentação, de espessura fina. A gente não trabalha com borda, porque a gente acredita que o cliente precisa degustar o maior número de sabores que ele possa ali naquelas 2 horas, né? Então, são 11 sabores no cardápio tradicional e são 18 sabores no cardápio gourmet. As 11 tradicionais e mais as outras gourmet que a gente pode levar também. Nós temos também um projeto muito interessante que é a oficina de mini-chef Pizzaiolo, onde as crianças preparam a própria pizza. E aí eu faço toda uma imersão, todo um trabalho com eles, falando da história da pizza, como começou, onde surgiu, o que é cada ingrediente. Eles colocam nome na pizza deles. É muito, muito incrível também este trabalho. Então, percebam que é, sim, uma verdadeira experiência e entretenimento que a gente entrega. Flavinha, nós somos o Amazônia Cria, que é um podcast que está no coração da Amazônia, em Belém do Pará, em parceria com o curso de produção multimídia da UFPA. E aqui a gente gosta de falar de regionalidade, gosta de falar de coisa nossa. Eu sei que tem um sabor aí que é regional, que traz essa identidade da nossa terra. Me conta mais sobre isso. Na verdade, são alguns sabores, né? Hoje, nós temos uma experiência de levar um sabor diferenciado para São Paulo. Nós fomos a única empresa a representar o estado do Pará na Copa Brasileira de Pizzarias, em São Paulo, dentro da FISPAL, que é uma grande feira de food service, e nós fomos convidados a representar o nosso estado, a nossa regionalidade, a nossa culinária, os nossos insumos nesta feira, né, neste festival, neste encontro que foi a Copa Brasileira de Pizzarias. E nós levamos uma pizza de pirarucu de casaca. Uma pizza que foi, assim, muito desafiadora, né, Marcos, para a gente fazer. Foi muito desafiador. Nós fomos para a beira do rio, aqui, para preparar todos os insumos, para fazer a pizza junto, para preparar todo o processo, porque é um processo mesmo, né, de produção e tudo, de fazer todo o preparo do pirarucu de casaca. E nós levamos para lá, para São Paulo, tudo congeladinho, chegou tudo certinho. E na hora nós apresentamos esta pizza que para a gente, assim, o nome da pizza era no trapiche, né? Sim. E foi, assim, uma experiência muito incrível. Nós utilizamos a farinha de Bragança para colocar em cima. Nós não colocamos orégano desta vez, nós colocamos a farinha de Bragança em cima, com a banana da terra e finalizamos com crisp de jambu, para dar aquela crocância e tudo. E assim, gente, eles não estão acostumados, né? Os sulistas, né? Sul e Sudeste não estão acostumados com pizza de peixe.
O máximo que eles comem é atum, é alite. E aí a gente vem com peixe amazônico, com essa proposta, com esse diferencial. Era uma fila que estava dobrando o quarteirão praticamente para experimentar um pedacinho da nossa pizza. E assim foi. E foi incrível. E nós levamos também uma outra pizza que foi de doce de cupuaçu com farofa de castanha e deu muito certo. E a gente quer trazer também, né, essa proposta agora para a COP30, fortalecendo esse trabalho aqui, mostrando o que realmente nós sabemos e nós somos bons para fazer. A ideia é a gente ir para a Ilha do Cumbu, para algum restaurante parceiro e oferecer as pizzas regionais, né, com os nossos insumos amazônicos, para que as pessoas possam degustar e possam também ter esta experiência. Agora, amazônica. É, eu tô ansioso já. Olha só, pra ti que tá assistindo aí a Amazônia Cria, já segue as nossas redes sociais e segue também a Divino Orégano para não perder todas essas novidades. Eu sei que ainda há pouco Marquinhos falou pra gente sobre o sonho do pequenas empresas e grandes negócios. Me explica o que foi isso. Bom, tudo começou lá atrás com o Sebrae, né? É assim, é uma história muito legal. O caminho certo é o empreendedor procurar o Sebrae para pedir algum auxílio, né? Para poder pedir alguma direção. E o nosso negócio foi totalmente ao inverso. Quando eles descobriram a gente na rede social, bom, o que é isso que vocês fazem? Fomos para dentro do Sebrae, a gente ficou numa imersão grande, né? A gente entrou num projeto, a gente foi, como a Flávia diz, incubado num projeto chamado Alimentação Fora do Lar, né? Que deu uma visibilidade muito grande para a gente. Na época, a Santo Orégano ainda era MEI, né? Então, foi assim um boom da Santo Orégano. Então, aí a gente participou do programa do Cazé, que era o Show do Meio da Bandeirantes, né? Foi um programa muito legal. A gente participou junto com uma empreendedora assim que eu sempre acompanhei ela, que era a dona que fazia bolo lá em São Paulo. Uma história muito linda também dela, de família. E eu sempre acompanhei, eu tive a honra de participar com ela nesse programa. E um dia a gente foi agraciado de estar no Pequenas Empresas e Grande Negócio. Meu sonho se realizou, né? Através da Santo Orégano. Realmente é muito emocionante falar sobre isso e ver sonhos empreendedores se tornando realidade, né? Realidade, né? Então, a gente foi... É porque as pessoas não sabem qual é o corre do empreendedor, né? Pensa que é tudo maravilha, que é tudo glamour, mas não sabe o que vem por trás. E assim a gente foi fazer Pequenas Empresas e Grandes Negócios e, como eu digo para a Flávia, de infarto eu não morro mais, porque o telefone da empresa fica no celular dela. E ela me dá umas notícias assim, às vezes eu estou dormindo, ela me acorda, me dá umas notícias meio maluca, que eu digo, morreu, eu não morro mais. E a última foi, nós fomos convidados para participar do Shark Tank, né? E nós demos uma recuada, digo, pera lá, calma, ainda não é hora, né? A gente perguntou para o Sebrae disse, não, Marcos e Flávio, ainda não é hora. As portas ficaram abertas para nós lá no Shark Tank. Agora, vale bem lembrar que a Divino Orégano está modelo de mini franquia agora, com apoio do Sebrae, né? E eu digo uma coisa para as pessoas empreendedoras, procurem o Sebrae. O Sebrae é uma porta muito legal para você que está procurando ter o seu empreendimento, ser empreendedor, procure lá que eles vão abrir a porta para vocês e vão te dar o norte e o caminho certo que é do empreendedorismo. E assim, a gente está nesse corre aí, amigo, de 9 anos, com essa pizza, com esse disco maravilhoso, que eu sou apaixonado. Eu digo que eu sou apaixonado pelo que eu faço. As pessoas que estão por trás da gente, né, dizem, bom, o Marcos é apaixonado pelo que faz, né? Eu não consigo sair da operação da Divino Orégano. Um dia vai ter que sair, né? Mas ainda, quando eu tiver força, braço para carregar botijão de gás, eu tô lá para fazer essa maravilha que é esse disco lindo. E o melhor é você sair da casa do cliente e ele dizer para você, muito obrigado, você fez a parte maravilhosa da minha festa, do meu casamento, do meu aniversário. Foi bacana, vocês superaram tudo que a gente estava numa expectativa. E vale lembrar, a gente faz qualquer tipo de evento, tá, Davi? Tem um evento que marcou muito a gente, foi um casamento com pizza. Nossa, cultura é de ter muita comida nas festas, né? E a gente achou muito legal, porque o casal se conheceu numa pizzaria, queria realizar o casamento deles com pizza, né? E fazer essa storytelling da vida deles.
E eles brindaram com a pizza e essa foto rodou o mundo aí, né? Muita gente de fora procurou a gente para saber o que é que a gente fazia, entrevistas, a Flávia e tudo mais. E estamos nisso aí. 9 anos de Divino Orégano. Vida longa, Divino Orégano. E agora, o momento que tá todo mundo esperando. Pizza pronta. Eu quero provar essa pizza maravilhosa. Com todo prazer. Essa daqui é de queijo com calabresa. Olha esse queijo, gente do céu. Chegou até água. Aí, olha só. Aqui a gente tem o pegador biodegradável. Que a gente segura aqui e faz assim. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Amazônia Cria. Nunca fui tão feliz. Ela, tu é doido. Tô firme. E Naemi, tu que tá aí no estúdio, te prepara. Tô muito feliz aqui, vou levar um pedaço pra ti. Amigos, de verdade. Pizza fininha, queijo saboroso, tudo delicioso. E aproveitando enquanto eu como aqui o meu pedaço de pizza, deixo vocês aí morrendo de inveja, mas com curiosidade pra conhecer a Divino Orégano, Marcos, eu quero te fazer uma pergunta. O que o Marcos, hoje CEO da Divino Orégano, que se apresentou no Pequenas Empresas de Grandes Negócios, falaria pro Marcos, criança que assistia o Pequenas Empresas de Grandes Negócios e sonhava com isso? Nunca desista dos seus sonhos. Só. Arrasou. E, Flavinha, você, mulher empreendedora, maravilhosa, o que você diz, principalmente para outras mulheres que estão nos assistindo, que têm sonho de empreender, ou que querem fazer algo na vida e às vezes não têm coragem? O que a Flávia Raiol, mentora, CEO da Divino Orégano, pode dar de dica para essas pessoas? Primeiro é melhor o feito do que o perfeito. Segundo, só alcança o propósito quem suporta o processo. Então, tudo na nossa vida é um processo. Do momento que a gente acorda, ao momento que a gente vai dormir, é um grande processo. E no negócio não é diferente. Então, persista, não desista, insista, estude. Você precisa estudar, precisa se dedicar, se qualificar naquilo que você vai entregar. Faça o melhor que você possa. Se cuide também. É muito importante, porque normalmente quando a mulher empreende, ela se dedica 100% ao negócio. Esquece dela, esquece das outras questões. Mas é muito importante que a gente pense na gente, que a gente se cuide, faça o que a gente gosta também. Tudo no limite, sabe? Tudo assim muito bem organizado, muito bem dosado, para que você realmente alcance o seu propósito. Eu costumo dizer que empreender é realizar sonhos, né? Então, realmente, faz isso acontecer com muita dedicação, determinação, estudo, feeling. Tem todo um processo aí por trás. E eu estou aqui à disposição. Você que é mulher empreendedora, que quer levar o seu negócio para outro nível, eu estou à disposição. Vem com a gente. Vai ser incrível. Muito obrigado. Aproveitando, como é que o pessoal pode achar vocês nas redes sociais? Bom, Divino Orégano, né? Tudo junto. E os 2 O, Divino Orégano, no Instagram, no Facebook também. Nosso site é www.divinoregano.com. E o meu pessoal/profissional, é Flávia Raiol, com I, mentora, tudo junto. Gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje, dividindo a história da Divino Orégano. A gente está muito feliz de poder receber vocês. E eu quero dizer que as portas do nosso Amazônia Cria sempre vão estar abertas para vocês, para as suas iniciativas, para tudo que vocês têm a dizer, a compartilhar. É um prazer para a gente dividir isso com todo mundo que está assistindo lá em casa. Desejamos vida longa, sucesso para a Amazônia Cria. Eu sou apaixonada por você, Davi, Naemi, MAP, tudo que remete a vocês, tudo que me falam assim, vamos fazer, porque vocês são incríveis, eu sou assim muito fã do trabalho de vocês e tudo que vocês colocam à mão é sucesso. Então, só continuem.
Obrigado, gente, de coração. E olha só, vou continuar aqui com a minha equipe agora, comendo essas pizzas deliciosas, matando vocês de vontade. Então segue essa galera incrível lá no Instagram, contratem a Divino Orégano para os seus eventos. E agora, Naemi, é contigo aí dos estúdios. Égua, mano, eu quero essa pizza agora. Cadê meu pedaço? Vem-te embora pra cá, Davi. Não deu para quem quis essa pizza da Divino Orégano, e que história linda, né? Muito inspiradora para a gente se conectar, se conhecer com empreendedores como a Divino Orégano. Flávia, Marcos, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. A história de vocês realmente é transformadora. Fiquei muito feliz de Égua fazer esse bate-papo com também. eles. Muito obrigada, viu? Nossa Juliana nas ruas. É.